Bom, gente, muito boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a participação de todo mundo que está aqui, que está chegando. Tenha uma ótima noite. Hoje a gente vai ter uma palestra muito bacana sobre inteligência emocional no contexto do trabalho. E quem vai apresentar essa palestra para a gente, esse tema de tanta importância, é a professora Andréa, tá? Então, eu espero muito que vocês eh, depreendam tudo que ela tem aqui para ensinar hoje à noite para a gente. Deixem o caderninho do lado para fazer aquelas anotações boas e aproveitem. Professora, com você. Tá bom. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Andréia Baez, já sou professora da casa há um tempinho, já estou acostumada a vir aqui fazer essas palestras de ambientação e acolhimento para vocês. Eu acho que o nosso intuito aqui, enquanto instituição, é abraçá-los nesse início, né, em que tudo parece muita informação, muita novidade, a gente fica um pouco perdido, né? Como é que funciona esse mundo online? Então, a gente quer desmistificar um pouco esse à distância, porque nesse sentido não somos à distância, só estamos distantes fisicamente, mas o que a gente quer aqui é identificar que a gente pode sim estreitar laços, fazer com que as nossas relações sejam presentes, mesmo estando à distância, tá? Enquanto professores, respondendo também enquanto instituição, né? A Uniswan está aqui para ajudá-los nesse sentido, e a gente quer cada vez mais trazer aí temáticas que são relevantes para o contexto de trabalho, porque a gente quer que vocês estejam cada vez mais preparados para o que está sendo exigido no mercado atual de trabalho, né? Cada vez mais é exigido pelas organizações profissionais que estejam mais preparados, que tenham mais iniciativa, que estejam prontos Eita, não saiu. Comportamentalmente falando, né? Porque tecnicamente a gente pode treinar. Mas as questões comportamentais são muito inerentes ali ao perfil da pessoa, ao ser humano, e ao quanto ele está interessado em evoluir e ser melhor a cada dia, né? Então é isso aqui que a gente quer juntos nessa noite, e falar de inteligência emocional, uma temática que é tão relevante, né? Com a pandemia ela deu um boom para muitos, pode estar até algo ali que de repente já está muito batido, mas eu quero mostrá-los que não está, que cada vez mais a gente precisa falar constantemente sobre isso, precisamos trazer cada vez mais pessoas e profissionais mais empáticos, pessoas e profissionais que sabemos também não só identificar como acolher o outro, mas também saber reconhecer os nossos sentimentos. E é isso aqui que a gente vai conversar nesse encontro de hoje. Eu quis fazer esse panorama geral da importância desses encontros e da importância de nós, professores, estarmos aqui disponíveis para conversarmos isso com vocês, né? Sou professora aí das disciplinas de RH, algumas de administração, então, de repente, se porventura você for meu aluno, depois me manda uma mensagem no fórum, uma mensagem privada, dizendo que você lembra dos nossos encontros, que foi importante e relevante para você. Eu acho que nada é mais importante no papel de um professor ou de uma instituição que a gente saiba que está contribuindo para o outro, né? Me digam aí se vocês conseguem visualizar o slide que eu preparei para esse nosso encontro de hoje, por favor. Está aparecendo para vocês? Tá, beleza. Fizeram uma pergunta aqui se eu tenho um WhatsApp para atender os alunos. A nossa comunicação oficial, nós enquanto professores, é o ambiente virtual de aprendizagem, né? Então, o fórum, o fórum, todos os alunos vêm, e a mensagem privada, que aí você pode mandar uma mensagem que somente eu irei visualizar, dentro da plataforma de estudos, tá? Mas se de repente for algo aí da instituição, da faculdade, aí eu sugiro falar diretamente com a central do aluno. Depois eles podem deixar aqui os contatos para vocês no chat, para se puderem botar, que aí facilita aí quem precisar entrar em contato com a central do aluno diretamente, tá?
mas quem for meu aluno, ou até quiser tirar alguma dúvida comigo e não for meu aluno, pede o meu contato, né? A gente está aqui para ajudá-los e realmente dar a mão nesse início de período. Eu sei que é muita coisa, muita informação, então a gente está juntos aqui. Eu digo para os meus alunos que, olha só, o Suporte Online já botou aí os contatos, tá? Para quem quiser clicar, vocês vão conseguir acessar todos os canais do Suporte Online, né? Onde vocês vão ter ali um contato para acolhê-los enquanto alunos, tá? E para falar com seus professores, usem e abusem da plataforma de estudos, tá? Para tirar dúvidas, para falar sobre sua carreira, para perguntar como é que é o seu segmento, a sua área de trabalho, né? A faculdade ela é um grande laboratório que propicia esse aprendizado, essa troca. Então, fiquem tranquilos que aqui é um ambiente seguro para vocês aprenderem, para vocês terem essa oportunidade de crescimento. Então, aproveitem de todas as ferramentas e todos os diferentes canais para chegar no mercado um profissional muito mais preparado, muito mais maduro, tá bem? Então, dando seguimento aqui, qualquer dúvida, questionamento, o chat está aí disponível, tá? Para quem quiser fazer alguma colocação, para quem quiser, de repente, trocar sobre a temática, ou quem tiver dúvidas aí, estamos à disposição. O suporte online também está aqui comigo. É possível aumentar o som da professora? Meu som está baixo para vocês? Me digam aí, por favor. O suporte online está dizendo que o meu som está ok, então deve ser a sua internet, viu, Hélio? Então vamos que vamos, pessoal. Qual a importância da gente falar sobre inteligência emocional? Eu já dei um panorama aqui inicial quando falei aí do que as organizações vêm requerindo e solicitando dos profissionais, né? Cada vez mais querendo profissionais mais preparados para as mudanças, para as incertezas, querendo que os profissionais estejam mais maduros e moldados para o que é esperado no dia a dia de trabalho, né? Cada vez menos ali profissionais crus, que ainda precisam de preparo, e muitas vezes, né, a gente foca muito em questões técnicas da área, questões ali. Rosana, se quiser, pode colocar a sua pergunta no chat, mas se quiser também falar, só abrir o seu microfone, tá? Sua mãozinha está levantada aqui para mim, Rosana Pequeno. Se não, eu vou dando continuidade, tá, Rosana? Você pode colocar aí no chat, que às vezes a pessoa aperta sem querer, acontece. Então, de que forma que a gente pode aí estar e chegar melhor preparado para essas oportunidades profissionais, né? Muitas vezes, diante de uma situação, seja uma entrevista de emprego, seja uma reunião de trabalho, seja às vezes uma conversa com a sua chefia, né? Seja uma apresentação de um projeto, isso falando em questões profissionais, mas às vezes até na faculdade mesmo, você tem que apresentar um trabalho de grupo, ou você tem que saber como lidar com esse grupo de trabalho que é tão diferente, aí chega um não quer fazer o trabalho, o outro é difícil de contactar, vocês dividiram as tarefas e as pessoas às vezes não se falam. Então, como é que você vai ter equilíbrio emocional, jogo de cintura para saber lidar diante dessas diferentes situações? Será que você consegue, apesar das suas emoções, identificá-las e saber reconhecê-las e saber agir perante elas? Ou você é paralisado pelas suas emoções, né? Quantos de nós, às vezes, diante de uma situação, por exemplo, numa entrevista, que a gente está muito nervoso, dá branco, a gente gagueja, né? De repente vai ali apresentar um projeto na frente do seu departamento, de uma chefia, e você fica nervoso demais, você não consegue colocar as ideias em ordem, né? Será que você está se deixando levar pelas suas emoções? Você, de repente, vê uma injustiça no seu trabalho, você deixa a raiva te sobrecarregar, já sai chutando a porta, colocando o dedo na cara dos outros, né?
Como é que você lida diante dessas diferentes situações? E por que é tão importante a gente identificar as nossas emoções, a gente se nomear, a gente identificar os nossos gatilhos, a gente aprender a se autorregular, porque também isso ajuda a gente a ter o controle de como a gente está se sentindo, e não só de como a gente está se sentindo, de como a gente reage diante dessas diferentes situações, né? Então é importante a gente entender isso, considerando aí tudo que a gente já viveu, nossas experiências passadas, até para entender como é que eu funciono diante de situações normais, diante de situações que me pegam de surpresa. Isso é bacana, faz essa retrospectiva para vocês se autoconhecerem, para vocês fazerem esse olhar interno em relação a vocês mesmos, né? Identificando como é que vocês são e como é que vocês podem melhorar constantemente. E aí a inteligência emocional vai ser o grande alicerce para permitir vocês gerenciarem os seus próprios sentimentos. É essa habilidade que vai propiciar a vocês saberem agir na presença dessas emoções. A gente não quer fazer com que todo mundo fique só sorrindo, seja só poliana, a vida é bela como uma aquarela. Não é isso. Mas de que forma você pode administrar essas emoções, de repente fazer concessões, abrir mão de certas coisas em prol, de repente, de um resultado futuro melhor para você, para sua empresa, né? Tentar administrar possíveis conflitos, conviver num ambiente mais harmônico. Então, não é você simplesmente bloquear os seus sentimentos, mas sim nomeá-los, identificar e perceber a presença deles e saber reagir de forma adequada. E para isso, né, lembra que eu falei que a gente tem que identificar como é que a gente funciona, se conhecer? Você pode começar olhando todo o seu histórico, de tudo que você já fez, em diversas situações de vida sua, sejam situações de sucesso, de insucesso, como é que você se portou, né? Situações de sucesso, porque às vezes a gente brinca, dê poder e você vai ver como é que a pessoa ela é efetivamente na sua essência, né? Porque não é só, às vezes, na tristeza que a gente se comporta mal, né? Nos insucessos. Então, identifica como é que você funciona diante das situações da vida. E a partir disso, você vai começar a colher e perceber certas similaridades no seu perfil. De repente, você age de uma certa forma muito comum numa determinada situação, numa outra determinada situação, você age de uma determinada forma que às vezes você não se orgulha tanto, que você pode melhorar. Da forma que for, nós funcionamos de uma determinada maneira, baseado em quem somos. Nós somos seres múltiplos e complexos, né? Eu aqui sou Andréia, professora agora nesse momento, mas ao mesmo tempo sou mãe, sou filha, sou esposa, sou profissional, né? Então, isso Andréia, Andréia é mulher que tem desejos e necessidades. Então, se de repente alguma dessas questões não está muito bem equilibrada, se de repente eu não fiz o lanchinho antes de vir para cá, estou super mal-humorada, porque tudo aconteceu errado no meu dia, o estômago que está roncando. Se eu me deixar levar por esses sentimentos, né, e não souber, de repente, identificar que para tudo tem um momento, né? Por mais que tudo deu errado, eu estou morrendo de fome, mas vou identificar, poxa, eu vou dar uma aula, minha aula vai ser só de 1 hora, vai passar rápido, então vamos fazer desse momento o melhor momento possível. E depois eu vou lá, faço meu lanchinho, ligo meu Netflix para exopilar. Então, de que forma que você pode identificar formas de acalmar o seu cérebro, de te tranquilizar, né? Porque todos nós temos gatilhos que nos tiram do prumo, mas também temos aí formas de nos reconectarmos conosco mesmo e com a nossa essência. Então, comecem a se perceber como vocês funcionam, e muito disso também tem a ver com as nossas experiências, com a nossa cultura, com a forma que a gente foi educado, criado, com tudo que a gente já passou estudando e aprendendo ao longo da vida.
E isso faz com que a gente funcione de uma certa maneira. Por exemplo, pode ser que o seu cérebro, né, o lado direito, funcione mais do que o lado esquerdo. Eu, André, o meu lado direito funciona muito mais do que o meu lado esquerdo, eu sei, e é algo que às vezes eu preciso ali de ajuda para ter esse equilíbrio. De repente, se eu estou dentro de uma discussão, eu vou ser uma pessoa que vou, de repente, ter mais empatia, né? Vou olhar o lado mais da pessoa. Mas pode ser que, às vezes, né, eu peque por não olhar os números, não analise criticamente os dados, né? Porque é algo que em mim não está muito presente. Não estou falando que eu não estude sobre, mas não está na minha essência, né? Não está desenvolvido ali no meu cérebro. Então, para mim, eu vou despender de mais energia para fazer isso. Não significa que eu não vou conseguir, mas vai ser mais difícil e eu vou despender de mais energia. Então, quando a gente se conhece, se reconhece, fica mais fácil a gente identificar quais áreas podemos atuar e quais serão melhor aí para a gente responder, né? De repente, eu, Andréia, diante de uma situação de conflito, pode ser que eu seja uma boa mediadora, porque eu sei lidar com pessoas, tenho o meu lado social e artístico e criativo mais impulsionado, né? Mas aí, de repente, eu preciso também do contraponto. Por isso que é tão importante a gente trabalhar numa equipe que é diversa, numa equipe que é múltipla, né? Um vai lá e dá o contraponto para o outro, né? Com certeza os resultados em conjunto vão ser muito melhores ali do que se você tivesse feito algo sozinho, tá? Existem aí nas redes diversos testes de personalidade, caso para você seja difícil fazer esse trabalho de se olhar internamente, né? Você pode começar olhando suas experiências passadas, conversando com pessoas que você tem confiança, porque às vezes a gente é tão crítico conosco que pode ser difícil você fazer essa autoanálise, né? Olha só, a Michelle está falando que se ela fica triste ou com raiva, ela fica calada o tempo todo, responde só quando ela fala com ela. São formas aí da gente identificar como é que a gente reage e como é que a gente se comporta, né? Ela já tá na frente de muitas pessoas por já fazer esse reconhecimento, de fazer esse trabalho interno. Mas se de repente para você é difícil se olhar e se reconhecer, tenta utilizar dos diferentes testes que tem na internet para você reconhecer suas personalidades, suas preferências, né? Tem o teste Holland, tem o teste DISC, mapa preferências, diversos outros testes aí que estão à disposição de vocês, muitos gratuitos, para vocês saberem da sua personalidade e, a partir desse conhecimento, identificar como é que vocês vão agir e reagir nas diferentes situações de vida, tá? E aí, qual a importância da gente entender e fazer uso de forma consciente das nossas emoções, para sair de conflitos, para não autorregularmos, para dar nome para o que sentimos efetivamente, né? Para saber, poxa, agora eu estou desse jeito, estou gritando com todo mundo, porque eu tive uma noite péssima, eu estou super cansado. Então, aí você vai, de repente, saber como se autorregular nesse sentido. Será que você precisa ir para o banheiro, contar até 10, ouvir uma música relaxante? De repente, sei lá, vai para o carro, tira um cochilo de 10 dias. Tem muitas empresas, às vezes, que tem um lugar ali para você fazer esse descanso, né? Tem pessoas que às vezes pegam a hora do almoço, vão fazer uma academia, isso ajuda ali a liberar a endorfina, ajuda ali a pessoa não gastar o réu primário dela, como a gente brinca, né? Mas é importante a gente entender que a vida vai nos apresentar situações de vulnerabilidade. Nem sempre, e pode ter certeza disso, a vida não é linear. A vida tem seus altos e baixos. E de que forma que você vai se gerenciar sem perder o controle dessas suas emoções? Então, tenta nomear suas emoções, focar no que você pode controlar, fazer uso criativo do seu tempo, ter empatia, ter otimismo, encontrar momentos de paz, de prazer, né? Então, tudo isso que a gente está falando aqui, às vezes chegar em casa, você percebe que você está muito nervoso, de repente, em vez de já chegar
falando de forma ríspida com os filhos, com o marido, com a esposa, vai lá, toma um banho primeiro, apaga a luz enquanto está tomando banho, liga uma vela, liga uma musiquinha, tenta se relaxar, né? Passa um óleo essencial, faz lá seu mantra, o que for o que você acredita, para se reconectar e se autorregular, né? Então, a gente percebe isso muito na natureza. Se a gente olhar para os animais, eles também lidam com questões de ansiedade, com questões de nervosismo, e se a gente olhar, eles tentam se regular de alguma forma, né? Seja se lambendo, fazendo algum tipo de carinho, chegando perto do dono. Nós também somos seres animais e também precisamos dessa autorregulação, que o mundo de hoje, tão caótico, tão estressante, acaba nos tirando realmente desse prumo, né? Então, nem sempre as pessoas conseguem fazer esse trabalho, e aí a gente consegue perceber a diferença de pessoas sem inteligência emocional e com inteligência emocional. Pessoas sem inteligência emocional são aquelas que reclamam, que dizem que é impossível, que não vão conseguir, que ficam paralisadas e o medo acaba controlando elas, que acabam sofrendo com a opinião alheia, que a raiva acaba condicionando elas. E pessoas com inteligência emocional são aquelas que saem da sua zona de conforto, que querem crescer e aprender, que querem resolver, vão em frente aceitando críticas, lidando com medo e mantendo o seu equilíbrio. Deixa eu olhar aqui o chat. Olha que legal, a Ana está falando o que eu tinha falado. Para me ajudar no meu equilíbrio emocional, vou na academia todo dia, me sinto muito melhor. Aprendi a ficar calada em alguns momentos, foi uma evolução. Percebi o quanto que eu ganho, mas quando eu chego em casa, eu choro no chuveiro. Michele, nem sempre, né, você guardar isso para você também é bom. Essa questão de você ficar calada é bom no sentido de tem certas lutas que a gente nem precisa lutar, tem certas guerras que são desnecessárias a gente despender energia, ainda mais se não vale a pena, se não são nossas, se a pessoa não está nos ouvindo. É, às vezes nem vale a pena, né? A gente tem que escolher as nossas batalhas. Mas se em muitos momentos isso está te fazendo mal, né? É importante também você saber como se colocar sem, de repente, gastar seu ré primário, né? Colocar seu ponto de vista com educação, com ética, com respeito, mas para que isso também não te consuma. Você fica ali, meu Deus, eu tinha que ter falado isso, eu tinha que ter me posicionado, né? Então, é importante também a gente saber como a gente pode se colocar, mas ainda assim com respeito, com consideração. Não é porque o outro está gritando que a gente está gritando, tem que gritar também. Uma coisa que eu já percebi, eu sou uma pessoa que eu lido com o público, né? A minha profissão requer isso. E muitos dos meus alunos, das pessoas que eu lido, estão por trás de uma câmera, né? Estão ali por trás de um computador. E às vezes isso acaba empoderando, porque não está perto, então acaba falando de uma forma mais ríspida, mais grosseira, às vezes até perto mesmo, né? Uma coisa que comigo já funciona, né? Mas é comigo, né? Cada um tem que entender o que funciona para si. Se uma pessoa está gritando, se ela está falando de uma forma muito grosseira, eu faço totalmente o oposto. E não é deboche, não. Eu faço primeiro porque eu não vou entrar na vibe daquela pessoa. Eu sei que às vezes é difícil pra caramba, mas isso é um exercício. E segundo, porque muitas vezes essa pessoa ela começa a perceber que ela está totalmente fora da casinha e ela começa a se autorregular com você. Então, a gente pode ser exemplo, a gente pode arrastar, né? Então, tomar cuidado também para a gente não entrar na energia do outro, né? Que às vezes o outro que está com raiva, às vezes o outro que tá tendo problema, né? Então, se o outro te xinga, se o outro grita com você, o problema é dele. Eu sei que é difícil pra caramba, tenta se controlar, tomar cuidado se essas relações forem dentro de um ambiente profissional, né? Porque às vezes é o chefe que está gritando com a gente, é o chefe que está sendo desrespeitoso. Então, se de repente você tem um canal de ouvidoria dentro da sua empresa para colocar isso, né, para explicitar se de repente for algo ali que está passando do limite, né? Se de repente você tem a oportunidade de conversar com seu chefe, olha, chefe, não foi legal, não estou me sentindo bem. Ou se de repente ele não dá essa oportunidade, começa a mexer os pauzinhos e tenta já procurar outros lugares para você ser respeitado, para você ser incluído e valorizado,
né? Eu sei que é difícil, a gente precisa trabalhar, as contas estão aí, né? Mas de que forma também a gente pode e precisa também se respeitar e respeitar a nossa saúde mental acima de tudo. Porque pode ter certeza, a saúde mental vai refletir na saúde física, né? Então, eu trago aqui os pilares da inteligência emocional. Primeiro, como eu falei lá no início da palestra, o autoconhecimento, né? A gente entender como é que a gente funciona, quais os nossos gatilhos, como é que a gente reage, quais são as situações que de repente eu vou agir de forma mais impulsiva, ou de repente vou ficar mais calada e aquilo de repente vai me consumir. Como é que eu vou me autorregular e ter um controle emocional? Como é que eu mesma vou me motivar? Como é que eu vou reconhecer as minhas emoções e não só as minhas emoções, reconhecer as emoções das outras pessoas e ter empatia? E como é que eu vou utilizar disso para criar relacionamentos e esses relacionamentos aí impulsionarem a minha profissão e a minha carreira? Então, vamos olhar aqui para cada uma dessas habilidades, né? Alguns exercícios que eu trouxe para vocês. Então, quando eu falo de autoconhecimento, algumas perguntas que vocês podem fazer para si é descrever coisas que vocês gostam e não gostam de si mesmos. O que foi mais fácil de vocês completarem dessa lista? Lembra que eu falei, quem for muito crítico, pergunta para colegas, familiares, né? O que vocês são bons, o que vocês podem melhorar. Fazem os testes de personalidade que estão nas redes, na internet. Tenta utilizar características dessas listas que vocês fizeram de habilidades, de competências que vocês tenham, que sejam internas e externas, né? Quando são questões externas, são muitas vezes dependem da opinião de outras pessoas, então verifica se isso aí não está te paralisando ou estagnando, tá? Quando a gente fala aqui do autocontrole, né, na segunda habilidade, não é a gente suprimir o que a gente sente, porque tudo tem significado e é importante, por isso a gente precisa reconhecer e manter a calma, tomar cuidado com aquilo, né, Michele, da questão que eu até mencionei de ficar muito calada e acabar se sufocando, se esgotando, e às vezes até ter muita frieza em relação às situações da vida, porque acaba que você não consegue mais sentir nada, porque você se silenciou tanto, né? Então, tomar cuidado para também se escutar e saber se colocar. E lembrar, né, que a vida, como eu falei, ela não é linear, ela tem seus altos e baixos. Tentar viver aí se autorregulando, tendo autocontrole, para viver de uma forma equilibrada diante dessas situações de altos e baixos. E lembrar, né, que na terceira habilidade, a automotivação vai fazer com que, apesar dos percalços da vida, né, das incertezas, de crises, né, a gente precisa criar estratégias para identificar como é que a gente pode ver esperança no final do túnel e continuar seguindo em frente, para não deixar aquilo nos abalar, fazer com que a gente caia, né? E que essa autorregulação de automotivação faça com que a gente consiga se autorrecuperar de forma muito mais rápida, se levante para continuar firme em busca dos nossos propósitos. Então, a importância a gente ter consciência da motivação que está dentro de você, ter metas e objetivos do que você quer para você mesmo em relação a objetivos pessoais e profissionais, fazer coisas para vocês, o que te dá prazer, o que é importante para você, né? Ter orgulho da sua vida, pensar ali, mesmo que às vezes você não veja que você está conseguindo nada, mas reconhecer mesmo que as pequenas vitórias, né? Hoje para você foi importante ir para a academia, coisa que você às vezes não conseguia, né? Para você, você de repente conseguiu conversar com seu chefe sobre uma nova ideia, algo que você tinha muita vergonha. Então, às vezes, isso para você é meio banal, mas pode ter certeza, é uma vitória, né? Então, tenha orgulho da sua vida, pensa aí como é que com direção e com foco, você, através do que você pensa, você reflete ali em quem você é e do que você vai conquistar para a sua vida, né? A quarta habilidade é a empatia. Empatia é diferente de simpatia, né? A simpatia você é muito legal com as pessoas, você é solidário. A empatia não, você vai compreender, você vai se colocar no lugar daquela pessoa, vai entender por que ela está fazendo aquilo, por que ela está sentindo aquilo, né? Então é vestir o sapato da outra pessoa efetivamente, né?
para ter uma comunicação eficiente, para se colocar no lugar dela e diminuir conflitos e trazer melhores ambientes de convivência. A quinta habilidade, e com isso construir relações interpessoais, né? Ninguém é uma ilha, nós precisamos um dos outros para conviver em harmonia. Então, de que forma que a gente, se relacionando, a gente pode aprender como gerir as nossas emoções, mas como gerir a emoção do outro. Você vai falar, professora, mas como assim? Eu não nem sei consigo controlar a minha emoção direito. Como é que eu vou controlar a emoção do outro? Gente, não é que você vai controlar a emoção de ninguém, né? Isso está no outro. Mas como é que às vezes você já reconhece como é que o outro funciona também? Poxa, eu estou vendo que o meu chefe está falando de uma forma muito, muito vaga, está respondendo só sim ou não, ele não está legal. Mas se ele não está legal, vou deixar para conversar com ele mais tarde ou amanhã, né? A gente já vai percebendo como é que o outro funciona. Isso é importante também para a gente amadurecer as relações, para a gente ter melhores relações, porque é a partir dessas relações que a gente constrói aí melhores ambientes de convivência e conseguimos ter autocontrole com relação às nossas emoções, até para possivelmente diminuir conflitos, discussões, né? E também para termos empatia perante o outro. Deixa eu olhar aqui o chat. Olha só, a Carla conseguiu trabalhar com chefe difícil por 6 anos, caramba. Raíssa, quando está no limite, precisa ouvir o mar. Os problemas têm sufocado Luana. Eu chego em casa, mais problemas, tento me controlar. Às vezes a gente explode, eu sei. Eu sei, olha, eu dou aula de inteligência emocional, estudo sobre o tema, e somos seres humanos, né, pessoal? A gente está suscetível aí a lidar com esses sentimentos, mas saibam que quanto mais a gente vai se autorregulando, se percebendo, a gente vai aprendendo a ser pessoas melhores conosco, acima de tudo, porque se a gente é melhor com a gente mesmo, com certeza a gente vai ser melhor com o outro. Então, eu quis trazer aqui também esse slide para a gente pensar como que a inteligência emocional pode levar a gente ao sucesso, quais são os benefícios, né? Desenvolvendo autoconhecimento, ajudando a gente a entender nossas fraquezas e pontos de melhoria, melhorando a nossa comunicação, a gente sabendo ser um melhor ouvinte, para que a gente saiba ali também conversar melhor, né? E ensinar a gente saber lidar com o próximo e deixar a vida muito mais leve. Quando a gente fala de sentimento, né, dentro desse grande bloco sentimento, a gente está falando de emoções. Temos aí emoções primárias, que são medo, raiva, alegria, tristeza, nojo. Quem aí viu aquele filme... Gente, esqueci agora. Emocionalmente, não. Gente, fala aí, quem tem filho pequeno deve lembrar. Eu tenho, mas perdi o nome do filme. Estava com o nome do filme antes de começar a aula. Divertidamente. Isso aí, Amanda, Thaís, Carla. Gente, vejam esse filme, é muito legal. Todos nós temos aí o anjinho, o diabinho, mas no filme tem o nojinho, tem tem a alegria, né? E como é que aquela criança está aprendendo a lidar com esses diferentes sentimentos, né? E como é que a gente muitas vezes se enxerga nesses exemplos, né? Temos aqui emoções secundárias que já vão num grau muito maior, que são aprendidas e a gente consegue até categorizar, porque as primárias são muitas ali que vêm no automático, muitas ali em questões do nosso cérebro cognitivo, que é o que nos garantiu a sobrevivência até os dias de hoje, né? Então, fome, medo, raiva, né? Tudo ali muito primário. As secundárias já são mais elaboradas, euforia, êxtase, humor, satisfação, culpa. Então, quando a gente tem a junção dessas emoções, tendo ali alterações corporais, mas conseguindo reconhecer como o nosso corpo está reagindo, ok, eu estou com raiva, estou percebendo, minha bochecha está começando a queimar, meu olho chega a lacrimejar de raiva, e ao mesmo tempo estou tendo pensamentos muito tóxicos, autodestrutivos. Peraí, então como é que eu vou ter consciência das minhas emoções e conseguir me autorregular? Então, comecem a perceber o seu corpo, ele vai falar, ele vai reagir, e o seu pensamento também. E pode ter certeza que essas emoções
vão ser influenciadas por quem você é e pelo ambiente que você está inserido. Então, isso é muito importante também para entender como é que a gente funciona, seja ali no ambiente profissional ou na nossa vida pessoal. E lembra que eu falei que somos todos seres complexos, seres únicos. Isso tudo é baseado na nossa experiência, na forma que a gente aprendeu, na nossa educação, mais do que nunca na nossa percepção. A percepção é aquele óculos que a gente enxerga da realidade. E a realidade não necessariamente é igual para todo mundo. Professor, esse seu assunto aí está muito Matrix, está viajando demais, professora. Mas é para a gente entender que a percepção ela varia de pessoa para pessoa. Pode ser que uma mesma situação eu perceba de uma maneira e você de outra, porque a percepção ela é baseada em quem eu sou, no que eu já vivi. Então, às vezes, a gente está batendo numa tecla, não, porque é desse jeito, eu sei que é, e pode ser que não seja. Então, muitas vezes, a gente precisa tirar o nosso óculos para enxergar a realidade. Ou às vezes nem só enxergar a realidade, para se colocar no lugar do outro, para entender que o outro também tem uma percepção, que o outro também tem um ponto de vista, e que aquele ponto de vista não foi criado do dia para a noite, tá? Então, aqui eu trouxe essas duas imagens. Nessa primeira aqui tem o senhorzinho, a senhorinha e o senhorzinho. Se a gente olhar, essa imagem tem muito mais do que só quando a gente bate o primeiro olho, né? A gente vê aqui na orelha do senhorzinho uma figura feminina, vemos aqui um músico tocando violão, na senhora vemos o brinco ali, uma garrafa, vemos também uma outra pessoa de boné, de chapéu. Na outra figura aqui, temos ali uma pessoa que está vendo quatro, a outra que está vendo três. Quem lembra aí da época do tênis, do vestido, que uns viam azul, outros viam dourado? Lembram dessa história? Muitas vezes é o nosso cérebro que é mais desenvolvido em certas emoções, em certas áreas, que percebem ali questões que são diferenciadas para o outro. Né? Precisa de uma ajuda de um profissional de saúde. Então, de repente, uma ajuda psicológica, né? De repente, alguém ali que vai te dar esse amparo que muitas vezes para você é difícil, né? Então, nem sempre a gente precisa fazer isso sozinho, se de repente é difícil para você, tá? E aí, quando a gente fala do contexto de trabalho, né? A gente vai trabalhar num determinado local de trabalho, a gente não conhece aquelas pessoas, a gente não sabe como elas foram criadas, o que elas já passaram pela vida delas, e a gente precisa conviver com elas muito mais tempo até do que pessoas da nossa família. E aí, como é que a gente aproveita para desenvolver habilidades, né, que a gente já tem, que a gente ainda vai construir, entendendo como é que a gente pode aproveitar esse ambiente para oportunizar os aprendizados, viabilizar as trocas interpessoais dentro e fora do trabalho, investir nessas relações que são importantes de dar certo à construção desses ambientes de trabalho, para ter melhores resultados, para a gente conviver e viver nesse ambiente mais saudável, né? Então, tomar cuidado para não rotular o coleguinha do lado, para, às vezes, uma conduta, a gente saber que, às vezes, aquilo pode ser algo pontual e não fazer aquilo o estilo de vida da pessoa, né? Então, é importante que a gente entenda que as questões, principalmente quando a gente está falando de emoção, são subjetivas. E aí eu trouxe aqui esse quadrinho, né, da Mônica e do Cebolinha. Pela aí, Mônica, vamos resolver nossas diferenças de um jeito inteligente. Tudo bem? Como? Que tal um tabuleiro de xadrez? E aí, é, a Mônica vai lá, pega o tabuleiro de xadrez em cima do Cebolinha, né? Então, como é que isso às vezes
a gente está falando uma coisa, o outro entende de outra, a gente vivendo ainda mais na geração aí das redes, do trabalho em home office, né? Às vezes a comunicação não fica clara, a pessoa entende de uma forma diferente. Então, tomar cuidado com a forma como a gente se comunica. Eu não sei se todos aqui sabem, mas, por exemplo, escrever com letra maiúscula, no mundo aqui das redes, né? É como se a gente estivesse gritando. Então, aquilo ali soa já, se de repente você recebe um e-mail já todo com letras garrafais, letras maiúsculas, às vezes a pessoa do outro lado está, meu Deus, por que a pessoa está falando assim, gritando? E para você, às vezes, você não está gritando, você só colocou tudo grande, né? Então, a gente precisa entender quais são as regras de convívio social. Será que, de repente, no WhatsApp do seu trabalho, você pode ficar mandando meme de cerveja, de oba-oba, né? Será que cabe, né? Então, a gente entender como é que a gente pode se proteger e também proteger os ambientes que a gente vive, para não ter, às vezes, um mal entendimento, né? Uma questão que às vezes não foi muito bem compreendida, tá? Então, quando a gente está falando dessas questões de comunicação, né, principalmente no ambiente de trabalho, que a gente se relaciona, a gente precisa ser entendido, é importante a gente propor, inclusive, soluções em conjunto nesses ambientes, né? Então, de repente, você ter um ambiente profissional em que você se sinta reconhecido, valorizado, que você saiba que você é escutado, né? Que você vai identificar ali como você tem mais flexibilidade, às vezes só conversando com o seu chefe, de repente reavaliar a sua meta, você fala com o seu chefe ali, chefe, essa meta aqui está um pouco distante para mim, a gente pode reconsiderar, posso aumentar o período dela, posso fazer um curso para me aprimorar, né? Então, todas essas conversas são importantes para estimular a sermos melhores profissionais. E na questão do autoconhecimento, de repente, utilizar técnicas que vão te autorregular, meditação, aquilo que a gente falou da academia, tomar um banho gelado quando chegar em casa, tudo que vai garantir com que você tenha aí uma diminuição do estresse e da pressão, né? Cada vez mais as questões de saúde mental estão se elevando, pessoas com esgotamento, né, que a gente chama de burnout. Então, é importante a gente identificar formas da gente manter a nossa sanidade mental. Então, tenha também conversas descontraídas no trabalho, a hora do cafezinho, o happy hour, né? Criar ali reuniões, às vezes, de equipe que não sejam só para falar de demanda, mas para se conhecerem, para falarem de notícias boas, né? Aproveitarem esses momentos para exopilar. E é isso que a gente quer aqui com esse encontro, exopilar dos problemas, exopilar dos medos, dos anseios, das dificuldades. A gente quer aqui pegar na mão de vocês e mostrar sim que é possível, que a gente juntos pode construir melhores caminhos, melhores, chegarmos muito melhor preparados, tá? E agora deixo aí disponível para questionamentos, para dúvidas. Estou à disposição de vocês. Já antecipando aqui, agradecendo a todos a presença. Muito obrigada. Que bom, Luana, fico muito feliz. Se alguém tiver algum questionamento, bota no chat, abre o microfone. Estou à disposição, gente. Que bom, fico feliz. Ah, coraçãozinho. Valeu, gente. Obrigada. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Professora, como falar sem chorar na hora da injustiça? Às vezes é muito difícil lidar, mesmo sabendo que estou sendo injustiçada. Olha, eu te entendo totalmente. Para mim, uma questão que pega muito, assim, uma questão que eu tenho que respirar demais às vezes, quando eu estou falando dos meus filhos, às vezes tem que falar reunião com o professor. Então, às vezes, começa a se perceber se essa injustiça é algo que não está bem trabalhado em você. Se às vezes é um trauma ou uma crença sua de algo que você, de repente, precisa ainda trabalhar isso, né? Às vezes temos paradigmas sobre nós mesmos, né? Às vezes, e isso pode fazer com que a gente reaja emocionalmente, né? Então, o choro é uma forma de você estar respondendo isso, né? De estar respondendo isso com o seu corpo.
Então, começa a perceber se não tem algo ali que aconteceu no seu passado, questões às vezes que você precisa de uma ajuda de um profissional de saúde, para elaborar isso, para te, mais do que tudo, te fortalecer diante dessas situações. Porque pode ter certeza, a vida vai te apresentar inúmeras delas. Então, como é que você pode estar muito bem mais preparado diante dessas situações, muito mais fortalecido, amadurecido, tá? Mais alguém, gente? Oi, professora. Oi. E aí, dando uma dica aí para a galera que você falou, né, sobre intervenção terapêutica e tudo mais, aí eu queria dar uma dica aí, para quem não sabe, vocês que estão iniciando agora, a Uniswan, ela tem, né, a Clesan, né, onde vocês podem ter vários tipos de acompanhamento, tá? Seja ele psicológico, seja ele de fisioterapia. A agenda da Clesan está aberta, caso vocês queiram dar uma olhadinha lá no ambiente do aluno de vocês. É muito bacana de vocês participarem aqui na instituição, beleza? Professora, a Camille, ela fez uma perguntinha para você. Como se Sim. manter calma nas situações de estresse? Primeiro, a gente, como a gente falei, tudo começa no autoconhecimento. A gente identificar como é que a gente se autorregula. Se de repente você está percebendo que você vai estourar como uma panela de pressão, tá borbulhando, pede dá licença, vai no banheiro, respira 5 minutos, bebe uma água, olha no celular ali, de repente, coisas que te acalmam, que te façam relembrar por que, que você está ali, né, trabalhando, né, ou com aquela pessoa que você não aguenta. Tenta identificar formas, né, e isso é muito individual. Pode funcionar para mim de um jeito e para você de outro. Questões ali que vão te fazer voltar ao prumo, né? Então, para mim, Andréia, funciona. Eu levanto, saio para respirar, bebo uma água, peço dá licença. Gente, eu já volto só um minuto. Às vezes, claro, se eu não estou ali no meio da temática, não, né? Mas às vezes, se de repente eu estou no meio de uma discussão, eu pego, olho ali meu celular, tem a foto dos meus filhos, respiro, lembro por que, que eu estou ali, né? E não deixo, como eu falei, né? Não deixo ser invadida por algo que não me pertence. Eu acho que muitas das questões e muitas das confusões no ambiente profissional, confusões às vezes na vida pessoal, é porque a gente leva para o pessoal. Muitas coisas da minha vida eu comecei a perceber que se eu tinha uma discussão de trabalho, a discussão não era comigo, Andréia. Era às vezes por conta de contrapontos diferentes, era por conta de pensamentos e opiniões de vistas diferentes. Então, quando você tira isso de lado, você vai discutir ali o processo. Você vai defender ali, de repente, a sua opinião, sim, mas vai concordar com as diferenças, vai perceber que existem, sim, formas de pensar diferentes da sua, e aí você tira um peso, porque não é com você, é só um embate de opiniões diferentes, de formas de pensar diferentes. E é isso. Professora, o Cosme, ele disse que foi uma excelente palestra, mas ficou com gostinho de quero mais. Opa, podem me chamar que eu estou à disposição. E galera, para quem não sabia, a professora André, ela também já fez outras palestras aqui, não só nesse semestre, né? Como também no semestre passado. Essa palestra aqui, ela vai ficar gravada, está sendo gravada e vai lá para o nosso canal no YouTube, para dentro das comunidades também, tá? Lá no nosso canal no YouTube tem as playlists tudo bonitinho lá para vocês assistirem, tanto as desse semestre quanto as do semestre passado, tá bom, gente? Então, caso vocês desejem, pode se inscrever lá, ativa o sininho, que amanhã mesmo essa palestra já vai estar por lá, tá bom? Eu estou colocando aqui também a nossa pesquisa de satisfação. É, eu gostaria muito mesmo que vocês todos deixassem lá o feedback para a professora, para a palestra, o que vocês gostariam de ver. Ah, eu quero a professora Andréia assim para minha vida, ou para 5 horas seguidas. Deixa lá. Deixa lá na caixinha lá de comentários, tá bom, gente? Então é muito importante que vocês façam essa pesquisa, deixem lá o feedback, a professora vê, a gente sabe o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, a gente passa esse feedback para a professora também. Então é muito legal, tá bom, gente? Então deixem lá a pesquisa de vocês, o feedback de vocês, tá bom?
Aí, para saber se a gente está no caminho certo, se estão gostando. As outras palestras também que eu já fiz foi de planejamento de carreira, muito bacana, e a outra que eu fiz foi sobre competências profissionais. Então, assistam também, que vai ajudar vocês muito aí a se amadurecer ainda mais enquanto profissionais. Isso aí, galera. Então, ó, já fica a dica para a dica aí da professora e aqui da gente aqui do suporte. Vai lá no nosso canal no YouTube, vou até facilitar para vocês colocar aqui o link aqui, ó, no nosso canal no YouTube e lá as playlists já vão estar de cara assim que vocês abrirem, tá bom? É esse canal aí que eu coloquei no chat, tá bom? Aí, só vocês acessarem lá e beleza. Professora, tem até uma perguntinha aqui. Você quer ler ou eu posso ler para você? Deixa eu ver. No ambiente profissional, quando temos razão, devemos nos omitir ou impor nossas opiniões e direitos? Como podemos tornar essas questões de assédio profissional em provas aceitas no meio do direito? Olha, eu acho que essas questões de se impor, ou nos omitir ou se impor, eu acho que depende muito se a gente está num ambiente que propicia a gente se colocar, né? Somos todos subordinados, temos boletos para pagar, e muitas vezes aquele ambiente não deixa e não tem espaço para a gente se colocar. Então, se de repente aquilo está te consumindo, está te fazendo mal, você não consegue falar, você não é ouvido, já vai procurando outras oportunidades profissionais. Eu sei que hoje em dia é difícil para caramba, ou então tenta achar aí sua válvula de escape, né? Vai fazer Muay Thai, vai socar lá né, aqueles negócios lá de boxe para extravasar, já que de repente é um ambiente ali muito tóxico, de muita competição, você não consegue se colocar, a gente sabe que isso existe, né? Mas tem empresas, principalmente as maiores, né, que têm esse espaço de ouvidoria, de profissionais da área de psicologia, né, até psiquiatras. Então, se a sua empresa tem isso, utilize disso a seu favor, né? E essas questões de assédio, eu não sou advogada, então não posso te dar ali maiores do que é aceito, do que não é aceito, né? Mas essas questões de assédio, muitas questões já na sua empresa, se tem um espaço de ouvidoria, né? Muitas vezes eles já acreditam muito até na palavra, não precisa nem de prova, tá? Mas essas questões aí do que é aceito no meio do direito, eu realmente não sei como te ajudar nesse sentido. Sugiro falar com um advogado, porque aí ele vai te dizer especificamente que tipo de provas, né? Se é em papel, se de repente é gravado, por som, por vídeo. Essas coisas eu sou administradora, não consigo te orientar, tá? O Emerson, eu tava citando que existe a Clesan aqui dentro da Uniswan, tá? Que aí a Clesan, né, oferece serviços, né, para a população, serviços sociais, sejam eles de estética, farmácia, psicologia, tá? Então, se você quiser, tiver interesse, dá uma olhada lá no teu ambiente, na página inicial mesmo do ambiente do aluno, tem lá o card lá da Clesan para você se inscrever, tá bom? Gente, se ninguém mais tiver nenhuma pergunta para a professora, eu gostaria muito de agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui com a gente até o final. Somos ainda 67 pessoas aqui. Muito obrigado mesmo, professora. Muito obrigado por essas dicas maravilhosas, valiosíssimas sobre esse tema, tá? Não tenho dúvida que todos os alunos aqui vão carregar isso com eles seja para o trabalho, para a academia, porque principalmente a gente precisa muito ter uma capacidade de se colocar, né, num lugar mais calmo, de ficar mais tranquilo diante de situações que, de fato, né, acontecem e exigem muito da gente, né? Então, gente, muito obrigado por vocês ficarem aqui conosco até o final. Eu desejo a vocês ótimos estudos e uma ótima noite. Professora, se quiser se despedir deles. Obrigada, pessoal. Bom descanso a todos. Sucesso. Tudo de bom. Contem com a gente que a gente está aqui para ajudá-los. Valeu, gente. Tchau, Tchauzinho e até a tchau. Bom próxima, descanso. viu? Valeu. Obrigadão, tá? Tchau. Valeu.